Recentemente, alguns artistas do chamado mundo gospel foram confrontados com séries de críticas por conta do posicionamentos contrário à prática da homossexualidade. O tema é recorrente nos meios de comunicação e redes sociais, inclusive algumas reportagens procuram ouvir teólogos que possuem uma visão específica, ampla, sobre a interpretação bíblica do tema. E o que diz a Bíblia a respeito da homossexualidade? A homossexualidade é pecado? Hoje esse é o nosso tema. Já volto. Olá, gente querida, que a graça e a paz da parte de Deus, por Cristo Jesus, esteja no coração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal, Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. Antes do assunto, eu peço por gentileza, se não for inscrito, se inscreva. E eu te peço apenas sua inscrição, ativação do sininho, o seu comentário, também o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Olha, o like, o compartilhamento, né, o seu comentário, não dói, não cai o dedo e é de graça. Olha aí, em menos de 30 segundos, não vai te atrapalhar, fará tudo isso e ainda me deixará feliz. E não se esqueça, vídeos todos os sábados às 9 horas da manhã e também vídeos esporádicos. Por isso, a necessidade de ativar o sininho nas notificações, naquela opção, primeira, todos, para você não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, tá bom? Desde já, meu muito obrigado. E não esqueça também, tá, de compartilhar com mais pessoas, né, para elas também serem edificadas, aprender também na graça e no conhecimento. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, é muito importante. E também me diga de onde, né, você está me assistindo, de qual cidade, beleza? Antes de qualquer coisa, quero deixar claro que respeito os homossexuais, não os respeito porque são isso ou aquilo, mas porque são seres humanos criados, né, e feitos por nosso Deus, né, e eles possuem o meu grande respeito. Contudo, eu não concordo com os desvios bíblicos para legitimar as suas práticas, dizendo que a Bíblia menciona casais gays e tal, como já disse. Não sou contra a pessoa em si, mas sim com as suas práticas, os seus pecados, e também a Bíblia abomina. Sem mais delongas, então, vamos ao assunto. E olha, e fique comigo até o final para você entender certinho, tá bom? E deixe seu comentário, não esquece, tá bom? Dizendo o que você acha, se você concorda ou se você não concorda. Claro, cada um respeitando a opinião do próximo. Afinal, educação é sempre bem-vindo, não é verdade? Tudo que eu, Fábio, falar não é achismo e nem minha opinião, sem basear em algo e sim o que ensina as escrituras, como que eu sempre digo, a Bíblia é a minha única fonte de fé e prática. A Bíblia diz claramente que a homossexualidade é pecado. No Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus condena a prática, e assim como também faz com outros tipos de pecado. O relacionamento homoafetivo é visto na Bíblia como algo não natural. As Escrituras afirmam que Deus criou homem e mulher para que juntos pudessem desfrutar de um relacionamento verdadeiro. Então, o padrão bíblico para esse relacionamento é que ele deve ser né, de heterossexual, monogênico e monossomático. Qualquer conceito que fuja desse padrão é errado. O que a Bíblia diz de forma clara é que executar atos sexuais com pessoas do mesmo sexo, se engajar na prática ou comportamento homossexual é pecado. Em Levítico, vai nos dizer que o homem não deve se deitar com outro homem, como se fosse mulher. Em Romanos também fala sobre a mudança dos relacionamentos naturais, homem e mulher,
para relacionamentos não naturais com pessoas do mesmo gênero. Em 1 Coríntios 6 e em 1 Timóteo 1, um dos pecados que aparece naquelas listas é o de homens que praticavam, né, essa tal prática de homossexualidade. Então, a ênfase está na atividade conscientemente escolhida da intimidade de homossexual. O que isso diz sobre a orientação? Certamente, isso sugere que ter um desejo sexual por alguém do mesmo gênero é pecado. Se esse desejo surge da cobiça, assim como a cobiça por alguém do sexo oposto, também seria pecado. É o que Jesus disse lá em Mateus 5. Vamos um pouco mais longe para dizer que o desejo em si, esse tipo de atração, é desordenada, no sentido que não é como Deus, né, planejou no início de tudo, Adão e Eva no paraíso. Então, a vontade de Deus para a sexualidade logo foi rejeitada após a queda do homem, Adão e Eva. Por isso, numa época muito remota, já havia a prática do homossexual na sociedade humana. Então, existem inúmeras passagens bíblicas que condenam direta ou indiretamente o pensamento do homossexual. No episódio da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, por exemplo, o escritor, né, Gênesis, deixa claro o comportamento reprovável dos homens daquela cidade que queriam ter relações homossexuais com os anjos do Senhor, que está lá em Gênesis, no capítulo 19 em diante. Dentro do contexto generalizado de imoralidade daquela cidade, a prática de homossexual também foi um dos pecados, claro, não o único, que levaram a cidade de Sodoma e Gomorra à destruição. Mais tarde, através de Moisés, Deus exortou os israelitas acerca da proibição das relações homossexuais. Está em Levítico 18, 22 em diante. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também falou explicitamente contra o pecado das relações homossexuais. Você lê lá em 1 Coríntios 6 em diante, 1 Timóteo 1, 10, enfim. Em suas cartas aos Romanos também o apóstolo escreve: por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, contendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. Romanos 1, 26 e 27. Bem, infelizmente, na atualidade, muitas pessoas, incluindo teólogos liberais, tentam negar que essas passagens bíblicas condenam a homossexualidade. Essas pessoas também tentam, a qualquer custo, distorcer as revelações de Deus através das Escrituras. Elas procuram relativizar os mandamentos de Deus e submeter a sua santa palavra e as características culturais e temporais. Não há como discutir com essas pessoas, porque simplesmente elas não acreditam na Bíblia como sendo a genuína e perfeita, absoluta palavra de Deus. Então, é fundamental aqui fazer uma importante distinção. O que a Bíblia condena é a prática de homossexual, e não a tentação a essa prática. Não é pecado se ser tentado com o homossexualismo, da mesma forma que não é pecado ser tentado ao adultério ou ao roubo, desde que se resista. As pessoas que sentem atração por outros mesmo sexo devem lembrar que tal desejo é resultado da desordem moral que entrou na humanidade com a queda de Adão, e que em Cristo Jesus, o segundo Adão, pode receber graça e poder para resistir e vencer, sendo justificado diante de Deus. Existem várias causas identificadas comumente para atração por pessoas do mesmo sexo, como abuso sexual, sofrimento na infância. Muitos gays provêm de famílias disfuncionais ou tiveram experiências negativas com pessoas do sexo oposto. Portanto, não é possível para quem crê na Bíblia justificar as práticas de homossexuais sob a alegação de compulsão incontrolável e inevitável. Muito embora os que sofrem com esse tipo de impulso devam ser objeto de compaixão e ajuda na igreja cristã, é preciso também repudiar toda manifestação de ódio contra os homossexuais. Da mesma forma,
com o que fazemos em relação a qualquer pessoa. Isso jamais nos deveria impedir, todavia, se declarar com sinceridade e respeito a nossa convicção bíblica de que a prática de homossexual é pecaminosa e que não podemos concordar com ela e nem com as leis que as legitimam. Então, para terminar e concluirmos este vídeo, temos uma ótima notícia para a mesma passagem do capítulo 6, 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo indica a plena possibilidade de restauração para quem está preso nessas práticas pecaminosas. Paulo fala que alguns dos cristãos que faziam parte da comunidade cristã em Corinto tinham estado envolvidos com essas mesmas práticas. No entanto, aquelas pessoas foram levadas, santificadas e justificadas por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois ler lá 1 Coríntios 6:11. Desculpa. Essa passagem também revela de forma implícita que os cristãos devem estar preparados para acolher pessoas que são tentadas neste tipo de pecado. Os cristãos não devem concordar com as práticas, mas devem mostrar em amor qual é o princípio bíblico sobre essas questões. A homossexualidade realmente é um pecado, claro, mas os cristãos devem anunciar que Deus restaura o pecador, independentemente do qual é o seu pecado. Jesus não veio para os justos, mas para o injusto. Ele veio buscar e salvar os que havia perdido. Deus se deleita em justificar o ímpio. Isso significa que a obra de Jesus na cruz foi suficiente para salvar todo tipo de pecado, incluindo homossexuais, e libertá-los através da ação do Espírito Santo em santificação de suas práticas pecaminosas. Aqui vale lembrar que Deus não julgará apenas os homossexuais. Ele julgará todos aqueles que não tiverem sido justificados pelo mérito de Cristo. A palavra de Deus condena a prática de homossexualidade. Isso, sem dúvida, já foi provado. A Bíblia diz claramente que isso é pecado e que não agrada a Deus. Ele repugna essa atitude. Em diversas passagens bíblicas que foi citado logo, que eu falei, podemos ver claramente que essa é uma prática que não condiz com a vida cristã e nem com o conceito de Deus. Além disso, a Bíblia ensina que Deus não cria uma pessoa com desejos homossexuais, mas que isso acontece por causa do pecado e também pela vontade da pessoa em si. Assim, está claramente evidenciado na Bíblia que isso é algo errado e deve ser evitado. Se você sabe que é errado, mas não se importa com isso, nem com o que Deus diz, mas faz o que quer e acha que você é dono de sua vida, esse é um indício de que você não fará parte do reino de Deus. Infelizmente, é dura essa mensagem. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Então, arrependa dos seus pecados e serão perdoados. Amém? Olha, eu fico por aqui. Até o próximo encontro, se assim Deus me permitir. E o que o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo, em todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Tchau, tchau.